Tudo bem? Gente, hoje nós vamos conversar sobre uma questão que tem surgido muito aqui nas últimas semanas, que ou já foi ou está sendo a questão de foco para ser resolvida por muitas pessoas nesse momento, né? Que é a questão alimentar, dos transtornos alimentares, né? Antes de qualquer coisa, há de se entender que o alimento ele tem uma função. Alice, claro que o alimento tem uma função física, né? É nutrição para o corpo. Também. Mas o alimento ele também exerce uma função de nutrição emocional. Logo que a gente nasce, né? Tá ali o bebê. Ele não tem como pensar sobre isso, mas ele se sente como uma extensão do corpo da mãe. Ele ainda não sabe que ele é um ser e que a mãe é outro. Ele se sente uma extensão dela. E a amamentação é um dos momentos, uma das experiências para o recém-nascido que mais propicia a ele essa experiência da extensão, da fusão, né? A amamentação é muito mais do que recomendável para a nutrição física, é uma nutrição emocional também para o bebê, né? Acontece que em algum momento essa diferenciação precisa acontecer e o bebê vai sentindo a diferenciação do ego. Ele é um ser, a mãe é outro, né? Mas eu estou citando isso para que se entenda que o alimento, o leite, é o primeiro registro de nutrição emocional do ser humano, o leite materno, né? Ali é o momento em que o bebê olha para a mãe olha para o bebê e é criada uma bolha ali de sensações de proteção, de cuidado, de amparo, né? Então o alimento ele exerce uma função muito profunda, muito mais profunda do que a gente ousa imaginar. Então, às vezes, chegam algumas pessoas aqui que dizem assim: Alice, eu tô com sobrepeso e eu vim aqui para emagrecer. A senhora acha que dá pra gente resolver isso em 3 meses? Né? Então, é profundo. Se você tem 30 anos e tá há 30 anos num condicionamento emocional através do alimento, para quebrar isso, interromper isso em 3 meses, não é possível. Embora em 3 meses já se possa dar muitos passos nessa caminhada de uma equilibração alimentar sustentada por um processo de autoconhecimento que está acontecendo, que está se processando, né? Então vamos lá, vamos supor que na infância, ainda que os seus pais tenham sido presentes, basicamente suficientemente presentes por algum motivo, ou o nascimento de um irmãozinho, ou seu pai precisou viajar e você não entendeu muito isso direito na época, ou a sua mãe precisou trabalhar por um período mais extenso do dia. O fato é que algo aconteceu que você, criancinha, sentiu como um abandono, como desamparo, um medo de ficar sozinho, um medo da morte, né? Por estar com dificuldades de elaborar essa ausência do pai ou da mãe, seja por qual tenha sido o motivo, ou porque eles se abandonaram mesmo, né? Mas o que eu estou tentando explicar é que nem sempre a rejeição ou o desamparo aconteceu objetivamente, mas ele foi percebido pela criança dessa forma, né? Então se gerou ali um buraco afetivo, um vazio afetivo que a criança, para não ficar entrando em contato com esse medo, com essa angústia da ausência da mãe ou do pai, ela vai lançando mão de estratégias para preencher esse buraco, para preencher esse vazio. E aí um desses amortecedores, um desses preenchedores é a comida. Então é muito possível perceber a criancinha que ela tem um biscoito, mas ela já come pensando no outro, né?
e já quer garantir o pacote só para ela. E aí você vai percebendo que nas festinhas de aniversário ela come um pouco mais do que as outras crianças. Às vezes ela come ao ponto de chegar ao vômito, né? No mais profundo, o que ela está tentando garantir com essa gula não é o alimento físico. Ela está tentando garantir, sem saber, de ela não entrar em contato com esse vazio, com essa dor de se sentir desamparado, de se sentir rejeitado ou sozinho. Entende? Então a gula, embora nós tenhamos sido educados para compreender a gula apenas como um comportamento alimentar, a gula é muito mais ampla e que inclui o comportamento alimentar. A gula, ela, por exemplo, se manifesta quando você tem amiguinhos e que você quer garantir que os amiguinhos são seus, você não quer dividir com ninguém. Ou se você está no trabalho e adquiriu uma informação bacana e você tem dificuldade de compartilhar aquela informação com alguém. Tudo isso é o medo da escassez. Da escassez da presença da mãe e do pai. Eu sei que isso parece muito abstrato, mas a gente se debruçando um pouquinho para estudar um pouco mais isso, e antes de tudo se estudar, vai percebendo como algumas coisas vão ficando claras, em alguns comportamentos sintomáticos que algumas pessoas apresentam no que diz respeito a essa gula, que inclui comportamento alimentar. Mas aí trazendo para o campo físico, quando essa criança vai crescendo e ela vai sentindo que ela comer dá um certo prazer, dá uma certa calma, né? Então ela vai reforçando esse comportamento de estar sempre garantindo, ela compra mais biscoitinhos, ela deixa um estoquezinho ali e ela vai crescendo, vai se tornando adolescente. Na adolescência, algumas questões libidinais, né, do desejo vão aflorando com mais intensidade, né? Essa fervura hormonal vai mostrando para esse pré-púbere que ele tem outros desejos, né? E que ele pode se aproximar de outras pessoas e se sentir nutrido emocionalmente também, através desses relacionamentos afetivos, dessa paquerinha, desse toque mútuo, né? Só que o que acontece às vezes? Às vezes por uma questão familiar, cultural familiar, de todo mundo se reunir para comer mesmo, o alimento é símbolo do afeto, muitas vezes não é dada a essas outras áreas de nutrição emocional através da sexualidade o devido espaço. Compreende? Então, aí vai começando a surgir algumas disfunções alimentares de uma forma mais notável. Algumas adolescentes vão começando a desenvolver obsessões em relação a conhecer padrões calóricos, de dietas, e podem entrar em processos de anorexia, podem entrar também em processos de compulsão alimentar, né? Alguns apresentam um sobrepeso que vira uma obesidade mórbida mais acentuada aí nesse período, porque vai acontecendo uma concorrência de desejos internos. E é uma fervura em que o adolescente ele precisa ser muito bem acompanhado para poder lidar, para poder administrar, né? E aí, muitas vezes acontece também, gente, quando uma família ela é muito castradora na questão sexual, né? Repressão sexual, menina pode isso, menino pode aquilo, ou não pode, o que é certo fazer, mulher não toma iniciativa, tem que servir, o homem não pode chorar, o homem tem que estar sempre pronto. Todo esse banho de linguagem sustentado numa base de crenças, numa base de valores sociais, vão reprimindo, recalcando lá para as gavetas de trás
traz do inconsciente determinados desejos que estavam, pela fervura emocional, pedindo um lugar de expressão. De repente eles são emudecidos por esse sistema de crenças da família. Só que a energia sexual, ela é algo extremamente forte. Não se cala uma energia sexual assim facilmente. Ela pode até ficar lá guardada na gaveta, pode se colocar uma série de chavezinhas para ela não escoar. Não vou sentir desejo, fulano não me atrai, não vou mergulhar, não posso isso, não posso aquilo. Mas aquela energia intensa que está ali recalcada, ela vai ter que ser expressa de alguma forma. Ela vai ter que escoar de alguma forma. Sabe uma metáfora interessante da panela de pressão? Panela de pressão tem a tampinha que tem aqueles buraquinhos lá, né? A panela de pressão só não explode porque a fumacinha fica lá, direto, saindo por esses buraquinhos. Essa fumacinha no campo psicológico são os sintomas. É o excesso de peso, é o peso muito abaixo do normal, ou o alcoolismo, diversas expressões de drogadição, cocaína, ou compulsão por sexo, pode acontecer também, ou compulsão por compras, ou compulsão a nível de pensamento, que dependendo de como se desenvolva, pode virar rituais de transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, esse buraco afetivo que a criança experienciou em relação à mãe ou pai, casado com esse sistema de valores repressor em relação à sexualidade, são uma fórmula de veneno, são uma equação venenosa. Então, uma série de sintomas vão aparecer para que essa energia seja escoada. O inconsciente, ele tem uma inteligência própria para manter o indivíduo minimamente equilibrado. Ele lança mão das estratégias que forem possíveis e que ele perceber como disponíveis no ambiente, para que ele não exploda. A explosão do ser humano seria um surto, né? Um desequilíbrio mais grave. Então, quando alguém chega aqui, Alice, eu quero emagrecer em 3 meses. E aí, eu devo explicar que um buraco afetivo que foi condicionado a ser preenchido, amortecido por 20, 30 anos, ainda que você compreenda qual é a função emocional desse excesso alimentar para você, ele não vai ser desligado de um dia para o outro. Compreende? Mesmo que você já tenha compreendido a razão de você comer excessivamente ou de não comer, ainda que você já tenha compreendido isso, você vai precisar de um tempinho, dar um tempinho para o seu corpo respirar as novas configurações emocionais que você desenvolveu em terapia. Porque ao longo desses 20 ou 30 anos, esse comportamento emocional de comer a mais ou a menos, ele gerou um modo de funcionamento químico no córtex cerebral que ele precisa de um tempo para se reconfigurar. Não é um botãozinho, pá, liga e desliga. Não vai ser em 1 mês, em 3 meses que você vai emagrecer de uma forma sustentável. Veja bem, você pode até emagrecer em 3 meses, né? Você vai ali no médico, pede uma medicaçãozinha, aquela medicaçãozinha reduz o teu apetite, pronto, tá tudo maravilha. Você emagreceu 8, 10 quilos, parece que tá tudo bem. Até que esse remédio dá um efeito colateral, que você tem insônia, você fica irritado, você fica com raiva e entra num processo de desequilíbrio químico complicado de reverter. E mais grave, você não foi lá na causa primeira para resolver a origem desse vício, a origem dessa gula. Só acessando lá embaixo, na base, é que você pode emagrecer e manter a conquista de emagrecimento que você obteve. Aí sim, o emagrecimento é sustentável, porque você conseguiu, num processo de autoconhecimento, desligar o motor emocional que te fazia comer a mais ou a menos. E por incrível que pareça,
era esse excesso ou falta que estava te mantendo em equilíbrio mínimo. Não o equilíbrio ideal, mas o equilíbrio possível, para que você continuasse sobrevivendo emocionalmente, sem ter que entrar em contato direto com aquelas experiências de dor, de rejeição que você experimentou na infância. Veja bem como é interessante, como é astuto o inconsciente. Por mais que o adolescente, a adolescente, vá percebendo essa nova demanda de expressões da libido, do desejo dele, através da sexualidade, às vezes esse trauma de abandono ou de rejeição na infância foram tão fortes que inconscientemente você lança mão da estratégia de engordar muito ou de emagrecer muito, ficar aparentemente cadavérico, para que nesses extremos você não atraia o olhar do outro. Como assim, Alice? É claro que todo mundo quer atrair o olhar do outro. Teoricamente, sim. Todo mundo quer atrair o olhar e o desejo do outro. Mas quando esse medo de ser rejeitado novamente é maior do que esse desejo de atrair o olhar do outro, então é o medo que vai te comandar. Pelo menos até você se dar conta disso. Então o inconsciente, ele lança mão de te engordar ou te emagrecer muito para te proteger da possibilidade de alguém te desejar. Porque se alguém te desejar e você desejar também, for um desejo recíproco, vocês podem se envolver afetivamente, criar um vínculo emocional profundo. E aí dentro desse vínculo emocional profundo, você pode ter que em algum momento entrar em contato com a possibilidade da perda ou do abandono de novo. Tal qual aconteceu lá na infância. Percebe? Então, para evitar que você entre em contato com essa experiência de dor de novo, você lança a mão da estratégia de nem atrair. Porque você acredita, pelo sistema de valores social, que se você tiver gordinho, gordinha ou muito magro, ninguém vai olhar para você. Mas, gente, isso não é, nada disso é consciente, nada disso é calculado, nada, né? São todas estratégias inconscientes, muito sutis, muito sorrateiras, e que dentro do mecanismo do inconsciente está tentando te proteger de reviver dores. Dores que podem ser insuportáveis se você não estiver maduro ainda para olhar. Em algum momento você vai estar pronto para olhar, né? Em algum momento você vai estar pronto para olhar, desde que você inicie o processo de autoconhecimento de alguma forma. Então, aproveitando esse vídeo para falar de uma coisa que tem me preocupado muito, né? Pessoas que optam por fazer a cirurgia bariátrica, né? Ou a redução de estômago tradicional ou os outros métodos, que é um procedimento que pode ser de extremo sucesso para algumas pessoas que estejam emocionalmente preparadas para isso, porque é uma intervenção de grande porte, é uma intervenção séria, com comprometimento físico, às vezes é o estômago, o intestino, que é seccionado de uma forma ou de outra, e que pede uma reposição vitamínica e de outros suplementos para a vida inteira. Então, para algumas pessoas que estão com IMC limite e que realmente já tentaram todas as formas de emagrecimento sem sucesso, e que estão em processo de autoconhecimento há um tempo, ou seja, se fortalecendo, amadurecendo para lidar com essa intervenção, a cirurgia pode ser extremamente indicada. Mas o que eu estou vendo acontecer e que está muito preocupante é profissionais que, se bem pagos e com um laudo lá de algum psicólogo autorizando o procedimento, fazem a cirurgia sem ter a certeza de que a pessoa está pronta emocionalmente para fazer. O que acontece, gente? Como eu acabei de dizer, o alimento, o comportamento alimentar, ele tem uma função emocional para te manter equilibrado até que você desenvolva, aprenda outras formas de equilíbrio emocional.
Naquele momento, comer mais ou comer menos é o que está te mantendo sobrevivendo emocionalmente. Quando a cirurgia é feita, você não pode mais lançar mão desse sintoma. Ou seja, um dos buraquinhos da panela de pressão vai ser tapado. Ou mais de um buraquinho. Pode ser que quase todos os buraquinhos sejam tapados com a intervenção cirúrgica. E aí? Se você não tiver emocionalmente maduro em acompanhamento psicológico profundo para redirecionar a canalização dessa energia emocional, você vai explodir. Ou seja, eu tenho escutado uma série de casos de pessoas que após a cirurgia tentaram o suicídio ou desenvolveram um quadro depressão grave, né? Ou desenvolveram outras compulsões. Porque há uma coisa chamada deslocamento de sintoma. O sintoma ele está ali para dizer que alguma coisa em você não está bem. O sintoma, ele é um amigo. No mais profundo ele é um amigo. Ele vem te avisar, olha, tu tá comendo demais, tu tá bebendo muito. Dá uma olhada nisso aqui, que alguma coisa não tá legal. Né? E de repente, se até o sintoma é calado sem você estar em condições, né? Então, é muito sério. É muito sério. Então, tem pessoas que fazem cirurgia e desenvolvem um quadro de alcoolismo depois, ou passam a comprar compulsivamente, ou passam a ter uma vida de sexo compulsivo mesmo, ou entram num quadro de apatia bem profundo. Há que se ter cuidado. Há que se haver uma preparação para que essa pessoa possa fazer o melhor uso possível dessa intervenção cirúrgica. Ela tem que estar preparada, né? Para que esse sintoma emocional não precise se deslocar para nenhuma outra área do seu emocional. E em terapia, ou em qualquer outro recurso de autoconhecimento próximo, profundo, você ir abrindo esses espaços internos para a expressão da sua sexualidade. Sexualidade é muito ampla. O sexo é uma das expressões da sexualidade. Mas, por exemplo, você pintar quadros, você cantar, você criar no empreendedorismo na sua empresa, são expressões da sua sexualidade. Então, em acompanhamento, você vai ser ajudado a perceber de que outras formas você pode canalizar essa energia, mantendo o seu peso no formato que você quer, mas com saúde, e aproveitando essa energia que estava ali reprimida, que estava ali recalcada, para que você manifeste o que você sempre quis realizar na vida, no campo profissional, no campo afetivo sexual, no campo espiritual ou em qualquer outro campo. Você pode usar essa energia que estava reprimida a teu favor, né? E o acompanhamento vai poder te ajudar a eleger essas novas possibilidades. Sempre lembrando que essas duas áreas, garganta, laringe, tudo isso aqui, e a parte básica, o centro de energia básico do ser humano que fica entre a vagina e o ânus, ou entre o pênis e o ânus, essas duas áreas estão extremamente conectadas. Então, se você reprime aqui, tudo vai vir por aqui. Toda a oralidade vai ter que ser expressa de uma forma positiva ou negativa, mas vai ter que ser expressa. E aí entram as compulsões que precisam da via oral para se manifestar, né? Vocês já ouviram falar, por exemplo, que quando alguém está apaixonado, fulano emagreceu tanto depois que se apaixonou? Por quê? A energia sexual teve um campo de expressão. Então o desejo não precisou se manifestar de forma compulsiva através do alimento ou de qualquer outro objeto. Então essas duas áreas estão estritamente relacionadas. Se você está com uma disfunção alimentar, tenha a certeza, há uma disfunção sexual para ser investigada.
Há desejos para serem identificados, expressos, liberados, compreendidos. E aos pouquinhos, trabalhando as autoaceitações, as autopermissões, naturalmente a sua questão alimentar vai se equilibrando de uma forma saudável. Tá bem? Por hoje é isso. Até a próxima!